Esse movimento começa, dessa vez, por parte do atleta, né? Ele deseja voltar ao futebol brasileiro, quer sair da Inglaterra, e aí o Flamengo se propõe a pagar até 40 milhões de euros para contar com o Lucas Paquetá, que tem 28 anos. Havia uma especulação sobre o interesse do Tottenham, que alguns veículos na Inglaterra até estavam dizendo que não procedia. Contrataram também o Gallagher, né? Então, contratação de outro jogador para o setor de meio campo não parece fazer sentido agora o Tottenham tentar o Paquetá. E a grande questão é que o West Ham está numa situação difícil no campeonato inglês, muito ameaçado de rebaixamento, está 7 pontos atrás do último time que não seria rebaixado hoje, que é o Nottingham Forest. Ele é o primeiro dos 3 que a priori serão rebaixados, West Ham, Burnley e Wolverhampton, e precisa do jogador, né, para tentar escapar da queda para a segunda divisão. É um impasse, né? No meio do ano, acho que essa negociação ela seria muito mais viável. O Flamengo está tentando para agora. Acho bem difícil agora, bem difícil mesmo por conta da situação do time. Acredito que a tendência seja o Paquetá ficar por lá até o final do campeonato, até maio. E aí, maio, pode até deixar um negócio já amarrado, né? Para maio se concretizar e ele deixar o clube inglês. Na Inglaterra fala-se de pedidas acima dos 40 milhões, uns falam 45, outros falam 50, enfim. O Flamengo deve chegar até 40, se caso, né, cheguem a um acordo, mas é um negócio que tem grande chance de acontecer, especialmente pelo desejo do jogador. A não ser que apareça algum fato novo aí, né? Monte de ideia, alguma proposta milionária da Arábia, essas coisas que às vezes acontecem no futebol. Mas o movimento nasce do interesse do jogador em voltar para o Brasil, jogar no Flamengo. Ele quer voltar para o clube onde começou. Teve toda essa situação aí da acusação da qual ele se livrou, foi inocentado, né, de envolvimento no esquema de apostas e tal, e forçar cartão amarelo, né, cartões amarelos. Não vive seu melhor momento técnico, acho que isso também tem muito a ver com tudo que ele viveu, além da fase muito ruim da equipe, né? Mas o técnico no Espírito Santo, português, não quer liberar o jogador agora, porque digamos que ele seja vendido, o Flamengo paga 40 milhões. Não seria fácil para o West Ham contratar outro jogador para a posição. Porque você contrata o jogador sabe que a chance é muito grande de estar na segunda divisão daqui a 6 meses. E aí, como é que você faz, né? É difícil, né, você encontrar uma reposição nesse contexto, nesse cenário. Então, é uma negociação complexa para agora, mas bem mais fácil de se imaginar que ela se concretize no meio do ano. O que pode acontecer até um acordo que eles possam amarrar, ele permanecer lá mais alguns meses e se transferir no meio do ano. Eu acho até que isso é uma tendência, pelo que eu conversei com algumas pessoas que trabalham a carreira do jogador, até mais forte do que agora. Uma possibilidade até que tem o Flamengo é o West Ham despencar ainda mais na tabela. Essa distância de 7 pontos aumentar para 10, para 12, para 15, né, em relação a escapar do rebaixamento, que aí você vai perceber que o rebaixamento é inevitável. Isso pode acelerar processos, né? O time tem vários jogos até o final da janela, que é 3 de março, e pode acontecer, de chegar no finalzinho de fevereiro, o time está 15 pontos atrás da zona do rebaixamento, do último fora da zona do rebaixamento, virtualmente rebaixado, e até resolver liberar o jogador, porque aí não tem muito jeito mesmo. Vai ter que ir para a segunda divisão, para Championship, né? Como eles chamam lá. Então tem coisa para acontecer, eu imagino que isso deva se estender aí por mais algumas semanas, por conta de tudo que envolve, né? Não é simples para o time inglês liberar o jogador nesse momento, né? E eles entendem também que o jogador tem mercado e tal, mas não adianta ele ter mercado se ele não quiser ir para outro clube, né? Tem isso também. Aí não vai adiantar nada. O outro paga 50, 60, 35, 80, não importa. Se ele não quiser ir, não vai ter jeito. Aí teria que cumprir o contrato, que vai até a metade do ano que vem. Ele tem mais 1 ano e meio de contrato, ou seja, o compromisso dele com o time inglês vai até o final da próxima temporada. Nós estamos no começo da segunda metade da atual temporada, 25 e 26, vai até metade de 27, o compromisso dele com o West Ham, que é quando ele ficaria liberado. Até mais uma razão pela qual eu imagino, e não sou eu, né? As pessoas imaginam que no meio do ano seja mais factível essa negociação, porque ele entraria no último ano de contrato e aí mais 6 meses, ou seja, no final desse ano poderia assinar até pré-contrato e sair sem custo, né, para algum clube. E aí o West Ham não recuperaria nem parte do dinheiro investido na contratação dele quando ele veio do Lyon. Lembrando que o Paquetá foi vendido para o Milan, lá ele não conseguiu se firmar. No Lyon ele foi muito bem, na minha visão até foi ali que ele realmente evoluiu muito, jogando em diferentes funções, jogou inclusive com o Memphis Depay no time francês. E aí ele conseguiu ter um bom desempenho, jogando de segundo volante, jogando mais à frente. No Flamengo, eu acho que se ele fosse contratado hoje,
Eu acho que ele barraria o Carrascal, seria o meia pela ponta direita ali, como joga o Carrascal, como jogava antes o Gerson e antes até o Everton Ribeiro. O Flamengo já há algum tempo tem esse ponta armador pelo lado direito. O Felipe Luiz gosta, né, desse jogador nessa função, canhoto, né, jogador destro, canhoto pelo lado direito, que traz a bola para o meio, abre o corredor para o lateral, faz a tabela, tenta se infiltrar. Eu acho que ele poderia jogar ali, poderia também jogar no lugar do Arrascaeta, se necessário. Poderia ser uma reposição na eventualidade de não jogar o uruguaio, né, ou até ele ficar na ponta, o Carrascal jogar no lugar do Arrascaeta. O Felipe Luiz ganha muitas opções aí nessa eventual contratação. Pode jogar como segundo volante também, ao lado do Jorginho, ao lado do Eric Pulga, um pouco mais atrás, já fez o papel. E ele jogou, inclusive, de centroavante, de falso 9, na final da Copa do Brasil em 2017, quando o Flamengo enfrentou o Cruzeiro. O Cruzeiro foi campeão nos pênaltis, fez até gol. Então, ele é um jogador muito versátil, ele pode fazer várias funções, como o Carrascal também faz várias funções, né? Então, do ponto de vista técnico, embora não seja uma das prioridades do time, né? Porque as prioridades eram o goleiro, o André já está contratado, o Gil Vicente, o Vitão para a zaga, que era outra carência, e o comando do ataque. O comando do ataque, o Flamengo tentou o Caio Jorge, a negociação não aconteceu, o jogador renovou seu compromisso com o Cruzeiro, né? E o Flamengo até admite não contratar nessa janela eventualmente um outro 9. Eles não querem qualquer 9, eles querem um jogador com características bem específicas, né? E diante disso, acho que é mais uma... É caro, mas é meio que uma oportunidade, que é um jogador de seleção, um jogador de Premier League, com uma idade ainda boa, né? 28 anos. Ainda tem aí um tempo grande de carreira pela frente. Não é um jogador como o Jorginho, que chegou com 33, por exemplo, livre, mas é um jogador, evidentemente, 5 anos mais velho. O Paquetá foi contratado hoje, faz 5 anos de contrato. Quando terminar o contrato, ele vai ter a idade que o Jorginho tem hoje. Ou o Bruno Henrique, que tem 35 agora, são jogadores de idade bem mais avançada. Então seria uma grande contratação de fato. Eu acho que ia ser um jogador bem diferente do que ele era quando saiu, né? Até alguns torcedores do Flamengo, que não acompanham talvez muito futebol lá de fora, eu vi alguns comentários: não, mas o Paquetá, não estamos mais em 2018, amigo, estamos em 2026, muita coisa aconteceu, ele é um jogador melhor do que era na época e seria, assim, na minha visão, titular absoluto. Eu acho que ele barraria o Carrascal, na minha visão, assim, rapidamente, para jogar naquele lado do campo ali, pelo lado direito, que eu acho que é a função onde se encaixaria de imediato, né? E aí você vai ter muitos jogos, muitas necessidades de revezar jogadores. Acho que seria um passo assim muito grande para um fortalecimento significativo do elenco. E, Mauro, me parece também essa postura do Flamengo, comparação com as outras equipes, por exemplo, o Palmeiras é um time que tem condição financeira de fazer grandes contratações também, mas ainda não foi tão ousado no mercado como eu vejo o Flamengo oferecendo quase 200 milhões do Caio Jorge, com a possibilidade de pagar 40 milhões de euros no Lucas Paquetá, algo que o Flamengo mereceu, é um ponto que o Flamengo mereceu chegar, porque passou por todo esse processo e agora colhe os frutos, e me parece que colhe os frutos de uma forma assumindo esse papel mesmo, de ser o time que quer montar uma seleção, que quer ser dominante o tempo todo e buscando esses nomes que há pouco tempo me pareciam um pouco improváveis, de ver um time, mesmo que top de linha no futebol brasileiro, indo com vontade de tirar um jogador de uma equipe da Premier League nesses valores. Então é também, acho que um recado do Flamengo para o resto do mercado, né, Mauro? Acho que tem uma diferença, Boni, do Flamengo para o Palmeiras. Assim, o Flamengo ele tem buscado, em alguns casos, assim, jogadores que fazem mesmo diferença. O Palmeiras contratou uma quantidade de jogadores. Quais os jogadores que o Palmeiras contratou que você fala assim, esse cara é diferente? Poucos. Talvez só o Paulinho e o Vitor Roque. Machucado. O Paulinho machucado e o Vitor Roque... O Paulinho aqui dentro do mercado nacional. Tirando o Vitor Roque, na minha visão, que eu acho que é um centroavante acima da média, são vários bons e ótimos jogadores, mas você não encontra muita gente assim. Um Jorginho, qual é o Jorginho do Palmeiras? Um cara que já foi finalista do Prêmio Melhor do Mundo, jogador de seleção, da Itália e tudo mais, jogador titular do Chelsea, titular do Napoli, titular do Arsenal por muito tempo, jogando em times importantes na Europa. Não tem. O Palmeiras ele contratou vários jogadores, são bons jogadores, mas quando o Flamengo tenta o Paquetá, é o tipo do jogador que aqui no Brasil, principalmente na América do Sul, ele pode ser um jogador que faz a diferença em jogos, um cara que pode desequilibrar jogos, como o Vitor Roque pode desequilibrar jogos. Como o Paulinho, se estiver saudável amanhã, ele vai poder desequilibrar jogos com certeza, um jogador também que tem um potencial um pouco acima. Eu acho que esse é o ponto, é caro, mas é um tiro mais pesado e alguém que possa fazer de fato a diferença. E no momento que o elenco é muito bom, você não precisa de quantidade de jogadores. Pode contratar 1, 2, 3 ali. E você vai só qualificar mais e mais o seu próprio elenco. Aí tem uma questão, né? O clube está com dinheiro,
Qual o objetivo do Flamengo? Ele é uma SAF que quer gerar dividendos para os acionistas? Não, ele tem que ter finalidade esportiva. Investir no time para, com um time competitivo, faturar mais em dinheiro, em títulos, né? E até vender jogadores, porque se você tem um time qualificado, você potencializa jogadores jovens que entram no elenco, que se qualificam e são bem vendidos também. Uma coisa é você pegar, por exemplo, um garoto, vamos pegar só um exemplo do time que jogou no domingo, contra a Portuguesa. Tem lá um volante, Pablo Lúcio, muito bom jogador, muito promissor jogador. Fez um grande jogo? Não, não fez. Agora, pega o Pablo Lúcio num jogo do time profissional, depois dele treinar, se ele foi incorporado ao profissional, e coloca ele do lado do Jorginho, os dois volantes com a Arrascaeta, com o Carrascal, não vou nem falar do Paquetá, tá? Com o Pedro, com o Samuel Lino, né? Com o Alexandro, com o Danilo, com o Léo Ortiz, o Léo Pereira, com o Varela, com esses caras ao lado. É outra situação. O garoto entra no meio de caras. Eu posso lembrar aqui, por exemplo, em 1987, quando o Flamengo foi campeão brasileiro, o lateral esquerdo era o Leonardo, tinha 17 anos. O Leonardo foi lançado pelo Antônio Lopes numa defesa que tinha Leandro, Edinho, Jorginho, Andrade no meio campo, Zico. Então, muito mais fácil, né? O garoto foi um grande jogador, Leonardo, mas ele era um moleque, 17 aninhos. Saiu lá de Niterói e de repente estava jogando no time principal. O técnico era Antônio Lopes, o delegado, ele que pensou. Depois o Carlinhos foi campeão, mas o técnico que lançou foi o Antônio Lopes. Agora, você imagina se ele entrasse num time só de garotos, como ele. Muito mais difícil. Então, jogadores assim podem ser até potencializados e vendidos. O Palmeiras fez isso várias vezes aí, com jogadores que subiram, cercado de outros bons jogadores, foram bem vendidos. Uma coisa é o Estevão jogando com os caras eles jogavam. O outro seria o Estevão jogando no meio dos vários meninos. É muito mais difícil, não vai render tanto, não vai ser tão competitivo, isso que eu quero dizer. Então, o objetivo é esse, como o Palmeiras também tem. É formar um time forte, ganhar títulos, aí você fatura mais, você pode vender jogadores promissores por quantias significativas e tudo mais. A janela de transferências começou movimentada, e o São Paulo procurou o Flamengo para tentar a contratação de Alan. Em resposta, o clube rubro-negro deixou claro que só aceitaria liberar o volante se o negócio incluísse o meia Marcos Antônio. Contudo, de acordo com o GE, o São Paulo optou por recuar e praticamente deu por encerradas as negociações. A ideia do Flamengo não era realizar uma troca simples entre os atletas, mas sim utilizar Alan como parte de uma negociação mais ampla, o que não avançou entre as partes. Em suma, a negociação seria uma operação vinculada. Marcos Antônio, aliás, corresponde ao perfil de jogador buscado pelo presidente BAP e pela comissão técnica do Flamengo. Colocado na lista de negociáveis do Flamengo, Alan desperta o interesse do Corinthians. Segundo informação do portal UOL, o clube paulista entrou em contato com o volante para apresentar o projeto esportivo do time comandado por Dorival Júnior. Sem espaço no elenco comandado por Felipe Luiz, Alan ficou fora até mesmo da relação para a final da Libertadores 2025 e também não foi inscrito para o Mundial de Clubes, disputado em Doha, no Catar. O volante tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027.